Olá, então hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Seguindo essa edição, que é uma edição que tem uma linguagem facilitada. Então vamos lá, eu vou abrir aqui numa página e a gente vai fazer uma reflexão sobre a passagem. Capítulo 23, Estranha Moral. Quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixem os mortos enterrarem os seus mortos e não vim trazer a paz, mas a divisão. Então esses são os tópicos desse capítulo 23. Hoje a gente vai ler uma parte, nessa primeira parte que fala, quem não odiar seu pai e a sua mãe. Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim, todo aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo o que tem também não poderá ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Certas palavras não combinam com a linguagem habitual de Cristo. Por isso, repelimos seu sentido literal, quase que de maneira instintiva. Entretanto, a perfeição de sua doutrina nada sofre com isso. Os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Assim, podemos imaginar que a ideia principal de seu pensamento não foi bem expressa ou, o que não é menos provável, que o sentido original de seus ensinamentos sofreu alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que o erro tenha sido cometido uma única vez para ser repetido pelos copistas, como acontece frequentemente com os fatos históricos. A palavra odiar nessa frase do Evangelho de Lucas, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, serve como exemplo da palavra mal traduzida. Ninguém pode atribuí-la a Jesus. Seria inútil discutir ou tentar justificá-la. Primeiro é preciso saber se Jesus a pronunciou. Em caso afirmativo, saber se na língua em que ele falava, essa palavra tinha o mesmo significado que a nossa. Na passagem do evangelista João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. Fica claro também que a palavra odiar não traduz a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com vários significados. O mesmo acontece no livro do Antigo Testamento, chamado a Gênese. A palavra que designa as fases da criação serve também para expressar um período qualquer de tempo, e ainda o período diurno. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e o entendimento de que o mundo foi feito em 6 dias. A palavra que designava um camelo e um cabo era a mesma, pois os cabos eram feitos de pelo de camelo. Na tradução foi utilizado o significado camelo para a comparação que Jesus fez quando disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É necessário considerar ainda que os costumes e o caráter do povo exercem influência na característica de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. E de uma língua para outra, a mesma palavra possui maior ou menor energia. Assim, uma palavra pode ser ofensiva em uma língua e ter um significado completamente diferente em outra, conforme a ideia que ela queira exprimir. Ocorre também que numa mesma língua, o sentido de certas palavras vai se alterando com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosa, ao pé da letra, nem sempre revela com perfeição o pensamento original. Para ser exato, às vezes é preciso empregar não as palavras correspondentes à tradução, mas palavras que sejam equivalentes ou semelhantes. As observações acima encontram aplicação especial na interpretação das Sagradas Escrituras e, de modo particular, nos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a cometer enganos sobre certas expressões e fatos por ele vividos. Isso se deve ao hábito que possuímos de analisar os acontecimentos passados segundo o nosso entendimento atual. A palavra odiar, empregada nesse caso, não pode ser entendida com seu significado moderno, pois iria contrariar
a essência dos ensinamentos de Jesus. Então, aqui nessa primeira parte, né, ele está citando essas passagens, né, onde se falou, né, foi colocado, né, no Evangelho de Lucas ali e de Mateus, né, essas palavras, né, que quem não odiar ao seu pai, à sua mãe, às suas mulheres, aos seus filhos e até mesmo a sua própria vida, né, não poderá ser meu discípulo. E depois, né, aquele que ama mais, né, o seu pai ou sua mãe não é digno de mim, aquele que ama mais o seu filho ou sua filha não é digno de mim. E aí ele está citando aqui, né, sobre essa questão da tradução da palavra, né, porque se a gente for parar para pensar, quando Jesus falou, né, que o maior mandamento é a lei de amor, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando ele falou isso, logo a gente pode entender que o ódio não cabe, né, nesses ensinamentos dele. Então é muito provável que na hora de que tenha sido feita essa tradução, essa palavra ela veio com um sentido equivocado, né? Ela veio porque no linguajar deles lá ela possivelmente significava outra coisa, que talvez fosse, né, amar menos, ou colocar em primeiro lugar, né? Porque a ideia é, né, você coloca em primeiro lugar o ensinamento, né? Você coloca em primeiro lugar o amor a Deus sobre todas as coisas, e aí depois disso que vem todo o resto, né? Amando a Deus, obviamente, você vai amar ao seu próximo, né? Você vai amar a você mesmo, você vai amar a todo o resto. Então, é uma questão realmente... por isso que, né, o capítulo ele se chama, né, Estranho Moral, porque traz essas passagens que às vezes parecem contraditórias, né, com o que Jesus veio de fato pregar, né? Mas basicamente o que o Evangelho nos traz aqui é que muito possivelmente, né, houve aí essa questão da tradução de maneira equivocada. Aí continuando, né, a gente tem um segundo tópico aqui, que é abandonar pai, mãe e filhos, né? Todo aquele que por amor a mim deixar a sua casa, suas terras, o seu pai, a sua mãe e toda a sua família, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então Pedro disse a Jesus: nós deixamos tudo para segui-lo. E Jesus lhe respondeu: Pedro, em verdade eu lhe digo que não existe ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus a sua casa, o seu pai, a sua mãe e toda a sua família, que já não tenha recebido neste mundo muito mais e nos séculos por vir a vida eterna. Um outro lhe disse: Mestre, eu também quero seguir com o Senhor, mas deixe que eu vá primeiro à minha casa vender todos os meus bens. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo colocado a mão no arado, olha para trás, não é digno do reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso compreender aqui o pensamento que evidentemente era esse. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses de todas as considerações de ordem humana, porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia de abandonar a família não combina com a sua doutrina. A aplicação desses ensinamentos surge quando sacrificamos os nossos interesses e o convívio com a família para defender a pátria. Um filho não é condenado quando precisa se afastar de seus pais, abandonar mulher e filhos para marchar em defesa de seu país. Ao contrário, um grande mérito lhe é atribuído por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades para cumprir seu dever. Portanto, existem alguns deveres que são mais importantes que os outros. A lei não obriga que a filha deixe seus pais para seguir com seu esposo. O mundo está cheio de casos onde as separações dolorosas são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a dedicação que se deve aos pais, nem o amor com os filhos. Com exceção do termo odiar, as expressões que foram utilizadas por Jesus não negam o mandamento que diz para honrar o pai e a mãe, como também não negam o sentimento da ternura paternal. As expressões também não pregam o abandono aos pais, principalmente quando analisadas pela ideia que trazem consigo. Elas tinham por objetivo mostrar ao homem o quanto era importante a preocupação com a vida futura. As expressões usadas naquela época chocavam bem menos o povo, pois antigamente os laços de família não tinham a força que têm hoje, fruto de uma civilização moralmente mais adiantada. Esses laços eram mais fracos nos povos primitivos, se fortificaram com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso de moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto das famílias quanto das raças, pois se as raças não se cruzassem, elas acabariam se degenerando. É uma lei da natureza que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso material.
Na Terra, as coisas são encaradas somente sob o ponto de vista materialista. O Espiritismo faz com que vejamos as coisas de um modo mais elevado, ao nos ensinar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Os laços de afeição não se rompem com a separação e muito menos com a morte. Esses laços se fortificam na vida espiritual à medida que o espírito evolui. É uma verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as dificuldades da vida. Então aqui ele está complementando, né, explicando que essa passagem que ele falou, né, que todo aquele que por mim deixar a sua casa, suas terras, o seu pai e sua mãe, receberá, e a sua família receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. O sentido, né, dessa palavra é que a gente precisa colocar o interesse da vida futura, ou seja, da vida espiritual, acima dos interesses terrestres, né, acima dos nossos interesses aqui humanos, né, então colocar essa dedicação, né, à lei de amor, a fazer o bem, né, a buscar divulgar o evangelho, a fazer aquilo que Jesus nos trouxe. Então, por isso que ele fala que você precisa deixar, né, o mundo, né, deixar o mundo, soltar o mundo e se preocupar com as questões, né, espirituais, aquilo que realmente lá na frente, né, na sua vida futura, vai ser válido. Então é até aquela passagem, né, que se fala também, não ajunteis, né, tesouros na terra, né, onde as traças comem. Então essa realmente a questão, né? Não é uma questão de você abandonar, de você renegar, de você não se importar, né, com os seus familiares, com os seus pais, mas é uma questão de você olhar para a mensagem de Jesus e se preocupar, principalmente, acima de tudo, com essa mensagem, com essa questão de melhoria interna, de evolução da vida futura, do que é o bem, de fazer o amor, de fazer a caridade, enfim, de fazer tudo aquilo, né, que Jesus vem nos ensinar. Então, o ensinamento é esse, né? E ele não invalida aquela outra questão, né, que fala de você honrar pai e mãe, que já era, né, uma lei. Outra coisa interessante também que ele fala, né, que todo aquele que tendo colocado a mão no arado olha para trás não é digno do reino de Deus. E o que significa isso, né? Significa que às vezes a gente começa, né, essa caminhada, né, espiritual, esses aprendizados espirituais, e muitas vezes a gente volta um passo atrás para ainda nos preocuparmos com as questões, né, questões materiais. Às vezes a gente é tomado por essas questões, né, igual ele fala que esse mundo, ele é um mundo muito materialista, né, e isso às vezes faz com que a gente ainda retorne, né, nessas preocupações, nessa coisa do dia a dia ali. Então, assim, manter o foco, né? Manter o foco no que é verdadeiramente importante, que é a nossa evolução, que é essa vida futura, que é essa busca pela paz interior. Então é isso, gente, o capítulo de hoje foi esse, né? A passagem de hoje foi essa. Espero que tenha feito sentido para você. E em breve a gente volta com mais uma mensagem.